Vergonha. O Wesley foi mole que provocou o Vasco no último minuto e causou uma confusão generalizada. Assistam até o final. Wesley, eles vão tricotando, enervando o time do Vasco. Luiz Araújo, a chapa esquentou. O Flamengo começou a pisar em cima da bola. Coutinho vem tirar satisfação com o Verrete. Confusão não, gente. De novo não. Já tivemos chapa quente na partida entre Flamengo e Botafogo. Esse toque de letra, esse alá Mário Sérgio, o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado, toca do outro. Do Wesley foi irritando o time do Vasco. O que a gente não precisa é ter as cenas lamentáveis de Flamengo e Botafogo no meio de semana, né? Sem necessidade nenhuma. Não precisamos repetir hoje, né? O jogo foi bem jogado, as duas equipes se apresentaram. O Vasco, principalmente no segundo tempo, jogou muito bem. O Flamengo retomou as rédeas da partida, então não tem necessidade nenhuma da gente ter aquelas confusão na cenas arquibancada pelo lado do Vasco. Entre os próprios torcedores do Vasco, Lívia. É isso que parece, com os agentes que fazem ali o policiamento. Vamos baixar a temperatura, gente. Já estouramos o tempo pedido pelo árbitro. A gente vai buscar a imagem na confusão da torcida do Vasco, reportada pela Lívia Laranjeira. Chega agora... Muita correria no setor sul aqui. Chega o batalhão de choque. A gente pede para que... E espera, torce aqui a distância na cabine para que o pessoal baixe a temperatura. Que ninguém se machuque. Tem campeonato. Vasco ainda vivo na competição, vai torcer, vai esperar, é claro, pelo desenrolar da rodada e ter o Botafogo no próximo domingo para fechar essa primeira fase. A gente está vendo a jogada tricotada dos jogadores do Flamengo que tiraram do sério de vez. Tentativa de caneta do Luiz Araújo. É claro que não vem dessa tabela aqui, né? Vem daquela outra jogada lá na ponta quando o Wesley... Não estou justificando, não. Não teve nada, não se justifica. Nada nesse lance aí que chamasse a atenção por uma confusão, né? O Wagner do Nascimento está apertando ali a comunicação contra o ouvido para ouvir alguma coisa do VAR. Ele vai pedir a bola, vai acabar o jogo. Pediu a bola o árbitro Wagner do Nascimento. Flamengo vence o Vasco por 2-0, acabou! O Flamengo se classifica para a semifinal do campeonato. Complica a vida do Vasco, que segue mesmo com essa derrota no G4 na noite de hoje. Vai esperar pelo desenvolvimento da rodada amanhã e segue vivo para a última rodada. Domingo contra o Botafogo, o Flamengo vai cumprir tabela e, é claro, vai espiar se com os jogos de amanhã ele mantém a primeira colocação ou se vai jogar contra o Maricá sábado que vem para se manter como primeiro colocado. É porque o Volta Redonda está colado no Flamengo na tabela e ainda entra em campo, joga contra o Sampaio Corrêa amanhã às 4h. Está aí o Felipe Luiz também apaziguando, baixando a temperatura dos jogadores do Vasco. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco, placar final no Maracanã. A classificação fica assim, gente. É mais fácil a gente ilustrar a numeralha no pelotão de cima. Os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Por enquanto, com o recorte de momento, vai dando Flamengo e Vasco de novo na semifinal. Porque o primeiro vai pegar o quarto. O Volta Redonda pegaria o Madureira. Mas é claro que tem bola para rolar amanhã e no outro final de semana ainda, tá? O Bangu, com a derrota na rodada, está eliminado e, aliás, rebaixado. Vai para a segunda divisão do campeonato estadual. Guga? Informação. Verrete aqui para falar com a gente. Verrete, primeiro eu vou te pedir para explicar o que aconteceu nessa confusão no fim do jogo, o que irritou os jogadores do Vasco. E eu te vi também conversando firmemente com os seus companheiros no primeiro tempo. E ele toca com o Wesley. Eles vão tricotando, enervando o time do Vasco. Luiz Araújo, a chapa esquentou. O Flamengo começou a pisar em cima da bola. Coutinho vem tirar satisfação com o Verrete. Confusão não, gente. De novo não. Já tivemos chapa quente na partida entre Flamengo e Botafogo. Esse toque de letra, esse alá Mário Sérgio, o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado, toca do outro. Do Wesley foi irritando o time do Vasco.
que a gente não precisa ter as cenas lamentáveis de Flamengo e Botafogo no meio de semana, né? Sem necessidade nenhuma. Não precisamos repetir hoje, né? O jogo foi bem jogado, as duas equipes se apresentaram. O Vasco, principalmente no segundo tempo, jogou muito bem. O Flamengo retomou as rédeas da partida, então não tem necessidade nenhuma da gente ter aquelas confusão na cenas arquibancada lamentáveis pelo lado do Vasco. Entre os próprios torcedores do Vasco, Lívia. É isso que parece, com os agentes que fazem ali o policiamento. Vamos baixar a temperatura, gente. Já estouramos o tempo pedido pelo árbitro. A gente vai buscar a imagem na confusão da torcida do Vasco, reportada pela Lívia Laranjeira. Chega agora. Muita correria no setor sul aqui. Chega o batalhão de choque. A gente pede para que espera, torce aqui a distância na cabine para que o pessoal baixe a temperatura, que ninguém se machuque. Tem campeonato. Vasco ainda vivo na competição, vai torcer, vai esperar, é claro, pelo desenrolar da rodada, e tem o Botafogo no próximo domingo para fechar essa primeira fase. A gente está vendo a jogada tricotada dos jogadores do Flamengo que tiraram do sério de vez. Tentativa de caneta do Luiz Araújo. É claro que não vem dessa tabela aqui, né? Vem daquela outra jogada lá na ponta quando o Wesley... Não estou justificando, não. Não teve nada, não se justifica. Nada nesse lance aí que chamasse a atenção por uma confusão, né? O Wagner do Nascimento está apertando ali a comunicação contra o ouvido para ouvir alguma coisa do VAR. Ele vai pedir a bola, vai acabar o jogo. Pediu a bola o árbitro Wagner do Nascimento. Flamengo vence o Vasco por 2-0, acabou! O Flamengo se classifica para a semifinal do campeonato. Complica a vida do Vasco, que segue mesmo com essa derrota no G4 na noite de hoje. Vai esperar pelo desenvolvimento da rodada amanhã e segue vivo para a última rodada. Domingo contra o Botafogo, o Flamengo vai cumprir tabela e, é claro, vai espiar se com os jogos de amanhã ele mantém a primeira colocação ou se vai jogar contra o Maricá sábado que vem para se manter como primeiro colocado. É porque o Volta Redonda está colado no Flamengo na tabela e ainda entra em campo, joga contra o Sampaio Corrêa amanhã às 4 da tarde. Tá aí o Felipe Luiz também apaziguando, baixando a temperatura dos jogadores do Vasco. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco, placar final no Maracanã. A classificação fica assim, gente. É mais fácil a gente ilustrar a numeralha no pelotão de cima. Os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Por enquanto, com o recorte de momento, vai dando Flamengo e Vasco de novo na semifinal, porque o primeiro vai pegar o quarto. O Volta Redonda pegaria o Madureira, mas é claro que tem bola para rolar amanhã e no outro final de semana ainda, tá? O Bangu, com a derrota na rodada, está eliminado e, aliás, rebaixado. Vai para a segunda divisão do campeonato estadual. Guga? Informação. Verrete aqui para falar com a gente. Verrete, primeiro eu vou te pedir para explicar o que aconteceu nessa confusão no fim do jogo, o que irritou os jogadores do Vasco. E eu te vi também conversando firmemente com os seus companheiros no primeiro tempo. Queria saber o que te incomodou na postura do Vasco no primeiro tempo, se foi isso que custou a derrota aqui hoje. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim. A gente tem que ter muita autocrítica. Primeiro tempo a gente jogou sem vergonha. E segundo tempo a gente melhorou, mas não nos alcançou. Eles têm um time muito qualificado. A gente fez um grande esforço, mas tem que seguir trabalhando. Tem que ser humilde. Tem que trabalhar mais, tem que ter mais sacrifício e tem que melhorar muito. No final foi... A gente se sentou de respeitar por lo que o jogador dele fez, mas foi parte do jogo. Fecha aqui, a gente tem que ter muita autocrítica, muita vergonha para